Cresce o endividamento entre os jovens brasileiros. A informação é de Beatriz Manfredini. Controlar os gastos nem sempre foi uma tarefa fácil para Camila Fernandes. Aos 23 anos, a consultora de negócios conta que só começou a se organizar melhor quando descobriu uma gravidez há 2 anos. Desde então, ela tem se esforçado para entender as finanças e poupar dinheiro. Eu busquei na internet uma planilha de Excel para controle financeiro, para controle de gastos, e isso me ajudou muito, Então eu consegui ver, acompanhar aquilo que eu conseguia gastar, que era de extrema importância, como as contas do mês, uma compra no shopping, eu via aonde eu estava gastando mais e aonde eu estava gastando menos, e por meio desse acompanhamento eu consegui fazer boas mudanças. O caso de Camila não é exceção. De acordo com dados do Serasa, dos 62 milhões de brasileiros inadimplentes contabilizados em março de 2021, 12% são jovens de até 25 anos. O gerente de controladoria de uma plataforma de serviços financeiros explica que o ideal é que essas pessoas tenham acesso à educação financeira desde cedo, ainda na escola. Mesmo assim, Felipe Chanes afirma que nunca é tarde para aprender. O ideal é começar a colocar os ganhos e gastos no papel. Quando você olha quais são as suas despesas e o quanto você ganha, você consegue se programar de alguma forma para adaptar esses gastos aos seus ganhos, Ou seja, aqui eu estou gastando demais, eu não queria, então preciso me adaptar e preciso me ambientar com uma nova realidade. Por exemplo, eu mudei de emprego, minha renda mudou, meu perfil mudou de alguma forma. Os meus objetivos mudaram, ou seja, tenho a pretensão, inclusive, de fazer uma faculdade, por exemplo, ou algum curso. E hoje o meu orçamento está totalmente tomado. O que eu preciso fazer para começar para realizar esse sonho? O especialista lembra ainda a importância de controlar os gastos chamados invisíveis, como o dinheiro investido em aplicativos de streaming, de comida e de transporte. Segundo ele, como normalmente são pagos direto no cartão de crédito, esse tipo de dinheiro acaba indo embora mais rapidamente e com menor controle. Conectados, inovadores e criativos. Esses são adjetivos que definem a geração Z. Jovens nascidos no final dos anos 90 e início de 2000. Eles são conhecidos como os primeiros nativos digitais. Cresceram em um ambiente de grande acesso à informação. Essa geração usa a internet para quase tudo, como, por exemplo, pagar contas pelo aplicativo do celular e fazer compras online. Mas toda essa autonomia que as novas tecnologias proporcionam tem consequências. De acordo com pesquisa recente do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, quase a metade dos jovens está endividada. A Mônica se enquadra nessa situação. Quando conseguiu seu primeiro emprego, não soube administrar o próprio salário. E foi aí que as dívidas começaram a aparecer. Eu me lembro do meu primeiro emprego, Eu trabalhei em um consultório odontológico. Então aquilo ali para mim era uma novidade assim muito boa. Então receber o dinheiro na mão e aquela sensação de falar é meu, eu faço o que eu quero. Então o que aconteceu? Eu gastava muito, eu comprava muitas roupas, roupas caras, o máximo que eu poderia assim ter crediários. Eu ia lá, se possível, eu abria. E assim, ia comprando porque eu pensava, todo mês eu vou ter aquele dinheiro para receber e vou pagar as dívidas, as contas por mês. Só que foram acumulando. Me endividei com cartão também, cartão de crédito, que às vezes vinha um valor muito alto. E eu falava, não, vou pagar o mínimo, por exemplo. E aí, no outro mês, vinha o dobro, pior, juros um em cima do outro. E aí eu não conseguia pagar. Foi assim que fui me endividando bastante. A Mônica teve que tomar uma decisão: cortar os gastos supérfluos, aprender a controlar as finanças
e focar no seu lado profissional. Chegou um tempo de eu não conseguir nem pagar a dívida e nem pagar as necessidades básicas da casa, sozinha. E aí eu fiquei desempregada, né? E depois de um tempo, meus pais voltaram a morar junto comigo. Inclusive, eles ainda estão, só meu pai trabalha em casa, né? Então, ele que está mantendo, assim, a casa, né? Suprindo as necessidades de casa. Mas ainda assim é muito difícil, porque só ele trabalhando e tal. E foi aí que eu também decidi, ano passado, a retomar, fazer o curso. Inclusive, eu faço o curso técnico de logística, para que eu possa entrar no mercado de trabalho novamente, assim, mais preparada, digamos assim, né? A professora na área de gestão e negócios, Fabiola Azeituno, explica que as gerações têm características e formas diferentes de lidar com o dinheiro. Ela, inclusive, vivencia isso dentro da própria casa. Eu tenho 3 filhos. A geração X, o meu menino mais velho, é o típico, né? É um menino centrado, já tem casa própria, apartamento, emprego estável. O Guilherme, que é o dos 24 anos, que está começando a aprender a lidar com o dinheiro agora, ele é aquela geração endividada. Para ele, o dinheiro não faz sentido. O que para ele faz sentido é ser. Né? E ter precisa de dinheiro, então eu não preciso do dinheiro, eu vivencio isso todos os dias. E isso me ajudou a conseguir fazer com que a caçula fosse o meio termo, né? Entendesse essa questão digital para conseguir controlar. Então, ela já aplica dinheiro no Tesouro Nacional, ela tem banco, tem os aplicativos de banco, ela consegue entender aonde ela vai colocar o dinheiro, no momento que ela vai colocar o dinheiro, sem esquecer de ser, né? Então, eu tenho a geração X, que quer ter, né? A Z típica de ser, e eu tenho a Júlia, que é o meio termo, que ela é e também quer ter. Isso é importante. Eu acho que lidar com isso em casa me ajuda a trazer isso para dentro da sala de aula e até dentro das próprias empresas, porque eu consegui fazer com que o negócio andasse. Mas eu apanhei um pouco com a primeira geração, né, que é o meu menino do meio. Tanto que ele é o típico. Ele é, assim, não está endividado porque tem o pai e a mãe por trás, porque senão ele não sabe lidar com dinheiro. Está aprendendo agora a como fazer isso. É bem frustrante para mim, que sou da área financeira, né, ter isso em casa. Mas é da geração. Eu acho que a gente tem que ter calma nesse momento e tentar apoiar, resgatar e, principalmente, fazer com que as instituições entendam que a tecnologia faz parte dessa geração. Não dá para pegar dinheiro, moeda e colocar na mão. Para eles não faz sentido. Tem que ser virtual. Isso é claro. A Paola tem 19 anos. Também faz parte da geração Z. Mas diferente da Mônica, ela aprendeu a controlar os gastos com organização. Eu recebo X. Então, eu sei que eu estou recebendo aquilo e eu já gastei tanto. Por exemplo, eu tenho uma filha e eu pago R$400 de creche para ela. Então, eu já desconto da creche. Então, eu sei que eu já não tenho mais aqueles R$400 para gastar. Aí eu vou, por exemplo, eu sei que eu vou ter necessidade de comprar roupa para ela esse mês. Vamos supor que eu gasto R$100 de roupa para ela. Então, eu já sei que eu não tenho mais esses R$100. E foi assim que eu fui me organizando, para não chegar na dívida. Aí, quando eu vejo que vai zerar, eu tiro a prioridade, eu deixo as prioridades, aquilo que eu não tenho necessidade, jogo para o mês que vem. Então, eu sei que naquele outro mês, aquilo tem que ficar. E aí, foi assim que eu fui, assim, aprendendo. Porque, como eu estou fazendo técnico de administração, eu tenho muita vontade de abrir uma empresa um dia. E eu acho que eu tenho que ter essa noção do que não vai ser lucrativo para mim. Aproximadamente 35% da população mundial faz parte da geração Z. Ou seja, são eles que estão começando a dominar o mercado de trabalho e o poder de compra. Mas como fazer para que as tecnologias sejam aliadas desses jovens no controle das finanças? A minha dica fundamental para os pais é observar de perto, né? Não cometam o erro que eu cometi. O que um fez muito bem feito não significa que o outro vai seguir, mesmo com todos os exemplos em casa. Eu acredito que a criação de um filho é pelo exemplo. Mas, poxa, né? Eu sou da área financeira, o mais velho foi muito bem, e o exemplo estava em casa e ele não conseguiu e se perdeu como todos os outros. Ao passo que a tecnologia, para ela não ser o vilão, o que falta é a informação de casa. Não achar que o seu filho sabe porque você está fazendo. Aqui em casa as coisas acontecem bem. Falar de dinheiro com os filhos é muito importante. É um tabu dentro das famílias, não se fala. A maioria dos adolescentes não sabe qual o valor de uma conta de luz, quanto custa, né, pagar
pagar a conta de água, a internet que é super veloz em casa, e eu consigo jogar os meus jogos e fazer o uso da tecnologia, ele não sabe quanto custa aquilo. Então, a minha dica fundamental é que a família partilhe isso. E, principalmente, que conheça os meios digitais bons. Apresente para esses filhos, para esses adolescentes, o que eles podem usar de bom e o que para eles não é interessante naquele momento, como linhas de crédito, né? Porque eu tenho uma linha de crédito, eu quero um notebook super mega poderoso, eu vou lá e eu compro. Como eu vou pagar aquilo? Então, orientar. A orientação ainda é a melhor forma. Existem vários cursos, existem recursos tecnológicos, vídeos no YouTube, existem jovens falando sobre isso na internet hoje. Então, pega esse pessoal e coloca para que eles entendam que estão lá, todo mundo na mesma praia, mas fazendo certo. Eu acho que essa é a dica fundamental.